Convido a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 16, versos 5 ao 12. Mateus, capítulo 16, versos 5 ao 12. Diz assim as Santas Escrituras: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Meus irmãos e irmãs, ensinamentos errados podem matar. E a história da medicina, por exemplo, é cheia desses exemplos. Talvez você não saiba, mas por um bom tempo, na medicina, uma das maneiras de curar pneumonia era utilizar sanguessugas. E as pessoas, obviamente, já fracas, acabavam indo a óbito, morrendo, por causa do sangue extraídos por esses animais. Uma outra forma também onde as pessoas iam a óbito era a anestesia. No princípio, os médicos não conheciam a anestesia que nós temos. Então, durante a história da medicina, muitos lugares, na Idade Média, pessoas morriam porque uma forma de anestesiar era batendo na cabeça. Então, batia-se na cabeça da pessoa para que ela desmaiasse, para que pudesse fazer a cirurgia, mas batia muito forte e a pessoa acabava morrendo. Portanto, esses ensinamentos que eram reconhecidos na época como avanços medicinais, sanguessugas e batidas na cabeça, acabavam levando as pessoas à morte. Eram ensinamentos reconhecidos como válidos. Portanto, meus irmãos e irmãs, ensinamentos podem sim levar à morte. O que não dirá então quando o assunto é espiritualidade? Ensinamentos podem nos distanciar de Deus e nos levar não apenas à morte física, mas à morte espiritual, que deve nos preocupar mais do que a morte física. E os piores são ensinamentos que falam de Deus de maneira errada. Esses, então, cegam as pessoas e as levam à morte. Jesus Cristo estava preocupado em como algumas pessoas estavam ensinando sobre Deus de maneira incorreta. E o texto de hoje, então, ele tem esta proposta de mostrar para nós que existe uma maneira de nós aumentarmos a nossa fé. Existe uma forma de termos uma vida melhor com Deus. E esse texto de hoje irá nos ensinar isso. Mas antes nós precisamos entender o que está acontecendo nesse texto. Nós acabamos de ler uma parte dele, onde trata de uma travessia que Jesus está fazendo no Mar da Galileia, mas propriamente era um lago, mas era chamado de Mar da Galileia. E esses discípulos estavam vindo de algumas situações, eles estavam vindo primeiramente de uma segunda multiplicação de pães. Sim, a multiplicação de pães ocorreu mais de uma vez, ocorreu pelo menos 2 vezes, como Jesus Cristo mesmo disse. Mas logo em seguida,
quando ocorre a segunda multiplicação de pães, Jesus Cristo tem uma conversa, um diálogo, uma disputa com os fariseus e os saduceus ali, que começam a pressioná-lo e pedindo um sinal. Mostra-nos um sinal. Jesus Cristo não o faz e diz: olha, como é que vocês me pedem um sinal se vocês não olham para o céu, não veem que há nuvens? Assim, evidentemente, já não está percebendo que vai chover. Nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E aí ele encerra o debate. Mas os discípulos estão com eles, com o Senhor, e o Senhor está pesaroso sobre aquilo que aconteceu, como os fariseus e os saduceus possuíam uma descrença acerca da pessoa de Jesus Cristo. Porque o problema dos fariseus e saduceus não era conhecimento bíblico. Eles conheciam a Bíblia, tanto os fariseus quanto os saduceus. O problema era a descrença que eles tinham em Jesus Cristo. E então, ao atravessar o mar da Galileia, os discípulos começam a perceber que não tinham trazido marmita, não tinham trazido o lanchinho, e agora iam atravessar o mar sem o que comer. E ficaram preocupados com isso. E Jesus estava preocupado com outras questões sérias de propriedade espiritual. Eles estavam preocupados com alimentação. E Jesus Cristo, então, repreende eles, dizendo que eles deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, e os chama, e este é o mote do texto, de homens de pequena fé. Então, meus irmãos e irmãs, se aqueles homens são acusados por esse erro de terem pouca fé, esse evento é interessante. Porque por meio de uma análise desse texto, sabendo que é uma fé pequena, ou uma quantidade inexpressiva, uma pequena fé, nós podemos aumentar a nossa. E esta proposta desta pregação essa noite é entendermos quais são os meios de aumentar a nossa fé. Já que eles são acusados de terem uma fé pequena, pouca fé, uma pequena fé, nós podemos ter uma fé maior, indo num caminho diferente do que eles tomaram aqui. Então, esta noite nós vamos responder a pergunta: como é que podemos aumentar a nossa fé? Primeiro, aumentar a fé significa aumentar a nossa compreensão acerca de Jesus Cristo. Eu quero iniciar logo com esta informação. Aumentar a fé significa aumentar a nossa compreensão de quem é Jesus Cristo. Veja, é sobre isso que está discorrendo todo esse texto. Veja no verso 9, está a repreensão de Jesus Cristo. Ele diz assim: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães? Veja que a compreensão é cobrada. No verso 10 também, onde diz: nem compreendeis, a ideia de compreensão está implícita, não está explícita no texto, mas está aí. Nem compreendeis dos 7 pães para os 4.000? E no verso 11, como não compreendeis que não falei a respeito dos pães? Então o problema dos discípulos era a falta de compreensão acerca de como Jesus Cristo estava relacionando os milagres consigo mesmo. O que Jesus Cristo cobrava dos discípulos era a compreensão sobre a sua pessoa. Por isso que se eles não compreendiam a pessoa de Cristo, e indicava isso, que eles tinham uma pequena fé. O contrário é verdadeiro. O fato de nós aumentarmos a nossa compreensão em quem é a pessoa de Jesus vai nos ter uma fé maior. Então, quanto mais nós conhecemos quem é a pessoa de Cristo, o que isso implica, então a nossa fé irá ser maior do que a que os discípulos apresentaram aqui. E Jesus Cristo está cobrando que estes homens compreendam os acontecimentos que antecederam esta viagem que eles estão fazendo no Mar da Galileia, à luz do seu propósito. Afinal de contas, o que Cristo veio fazer? Se nós não compreendermos isso, como eles não compreenderam, incorreremos em erro. Pense na multiplicação dos pães. Qual era o objetivo de Cristo em multiplicar os pães? O objetivo de Cristo era apenas dar a eles o de comer? Era isto? Era um fim em si mesmo? As pessoas comeram, estão satisfeitas, vão para os seus lares. Não é isto.
Nós sabemos que não é. Embora nesse texto o Senhor não discorra tanto sobre isso, em João no capítulo 6, que trata também da primeira multiplicação, Jesus discorre largamente, dizendo que a multiplicação dos pães apontava para Ele, que Ele é o verdadeiro pão do céu, e que por meio de crermos na pessoa de Jesus Cristo, nós estamos recebendo a grande doutrina do céu, o pão do céu para as nossas vidas. A multiplicação apontava para a necessidade básica da nossa vida. E qual é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa necessidade básica. Você não precisa de alimento, você não precisa de bebida, você precisa de Jesus Cristo. A multiplicação dos pães fala sobre isso. Se nós não entendermos isso, nós seremos também de pouca fé como os discípulos. Nós precisamos entender que a multiplicação aponta para a grande necessidade de encaixarmos todos os propósitos, agora olhando para nós, para as nossas vidas, mas não nas nossas vidas como fim em si mesmos, mas as nossas vidas orbitando Jesus Cristo. Caso contrário, meus irmãos e irmãs, a mesma acusação que pesou sobre os discípulos pesará sobre nós. O Senhor cobrou deles que eles compreendessem que os milagres não tinham a ver com alimentação, mas tinha a ver com a sua pessoa. Porque sem Jesus Cristo nós não temos nenhuma condição de passar por essa vida. Portanto, compreender a multiplicação passa por compreender corretamente o Senhor Jesus Cristo. 2 exemplos ilustram bem isso. O primeiro exemplo era as pessoas que estavam ali recebendo a multiplicação dos pães. Vocês lembram daquelas pessoas em João 6 que eu acabei de dizer? Algumas pessoas ficaram impressionadas com os milagres, ficaram mesmo extasiadas, elas estavam diante de uma situação inusitada. 5 pães se transformaram foram multiplicados e alimentaram mais de 5.000 pessoas. Mais de 12 cestos de pães cheios voltaram. Isso foi um grande milagre. E o que aquelas pessoas pensaram? Vamos tornar Jesus o nosso rei, e aí nós vamos ter pão para a vida toda, não vamos precisar mais trabalhar. Então foram atrás de Jesus Cristo. Pegaram os barquinhos e foram seguindo Ele. Isso está em João capítulo 6. E Jesus Cristo, quando os encontra, os repreende. E diz assim, vocês vieram atrás de mim, não porque vocês acreditaram, mas porque vocês comeram pão e se fartaram. Trabalhai pela comida que não perece. E qual que é essa comida? Jesus Cristo. Trabalhai por mim, creem que eu sou Deus, creem que através de mim terão vida. Eles gostaram disso? Não. Abandonaram a Cristo. Disseram que esse discurso era muito duro. Porque desde o começo Jesus Cristo estava interessado em que eles compreendessem mais acerca de Jesus Cristo, da necessidade que temos dele. E não que nós nos alimentemos das benéficas do Senhor. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o texto que vem a seguinte. Você percebeu qual texto que vem próximo depois deste? É a confissão de Pedro. Quando Jesus começa a confrontar os discípulos e perguntar o que as pessoas estão dizendo de mim? Aí eles vão dar o seu relatório. E aí depois Jesus pergunta para eles, e vocês, o que dizem de mim? E ele vai dizer, Pedro, né? Tu és o Filho de Deus. E aí Jesus então, bravo que está aqui com eles, fica contente. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi a carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Então, de um Jesus Cristo irado pela falta de compreensão, pela pequena fé, agora há um Jesus Cristo contente, porque enfim um discípulo deu a resposta que precisava. Porque naquele momento Pedro demonstrou a sua compreensão maior sobre a pessoa de Jesus Cristo. Você quer aumentar a sua fé? Então você precisa conhecer mais acerca da pessoa de Jesus Cristo. É a única forma de você ser um homem não de pequena fé, mas de uma grande fé. Porque a fé aqui não é entendida como uma certeza das coisas que não se vê. Isso tem na Epístola aos Hebreus. Mas a fé aqui é na pessoa e no conhecimento que você tem acerca de Jesus Cristo. O quanto você conhece acerca do Senhor? Esta é a pergunta. O quanto você conhece acerca deles determina o tamanho da sua fé. Vimos a primeira forma de aumentar a nossa fé. Tem uma segunda forma aqui, que todas as vezes, que nós fazemos isso, aumentamos a nossa fé. Aumentar a fé significa aumentar o nosso conhecimento bíblico
considerando a pessoa de Jesus. Todas as vezes em que você aumenta o seu conhecimento bíblico, você aumenta a sua fé. Olha aqui as pessoas envolvidas. Quem são? Os fariseus e os saduceus. Você lembra quem são essas pessoas? Os fariseus eram os oponentes de Cristo, pessoas que conheciam muito bem a Bíblia. Entretanto, eles não acreditavam no Senhor Jesus Cristo. Os grandes embates e disputas teológicas foram com os fariseus. E os saduceus, da mesma maneira. Entretanto, eles não acreditavam na ressurreição. Esses eram os saduceus. Todos esses dois grupos de pessoas tinham conhecimento bíblico. Mas vejam que esse conhecimento bíblico não era o que o Senhor estava querendo. Veja o verso 12. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Não tire seus olhos do texto, veja mais uma vez. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães. Aqui é um entendimento literal, Jesus não está falando do pão, esse pão que a gente come da padaria, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então nós precisamos entender algumas questões aqui. Nós entendemos quem são os saduceus e os fariseus, e que a doutrina deles está sendo comparada a fermento. Eu preciso saber o que é o fermento para não caminhar como os saduceus e os fariseus. Bom, fermento, meus irmãos e irmãs, e as pessoas que trabalham com bolo aqui sabem muito bem. O fermento é aquilo que faz a massa crescer. Se você já fez um bolo, você sabe disso. Fermento hoje é apenas um pó químico, pozinho, mas antigamente era uma massa envelhecida e que era colocada junto com uma massa maior e fazia então toda a massa crescer. Se nós entendermos o que é fermento, nós vamos entender a comparação entre fermento e doutrina. Se nós não entendermos o que é fermento, nós não vamos entender. Então perceba que o fermento é uma pouca massa, uma pouca quantidade, e ele levedava toda a massa. Mas o que isso tem a ver com a doutrina? A doutrina é assim. Ela é um conjunto de ensinamentos que pertence a alguém. Veja que nós estamos falando aqui da doutrina dos saduceus e dos fariseus. Porque o conhecimento, ele é um conhecimento que ele não apenas vai ficar encaixotado na sua cabeça, mas é um conhecimento que você vai aplicar. Muitos de nós sabem fazer multiplicação, contas de multiplicação, de adição, subtração e divisão. E por que o sabem fazer? Porque aprenderam. Então, em várias situações da vida, por exemplo, em partilhar um pedaço de chocolate, então você tem lá uma barra de chocolate com 5 gomos, e você tem 4 garotos disputando esta barra. Ora, a conta de divisão vai ajudar a aproximar uma divisão igualitária. As crianças aprendem na escola e vão aplicar na vida. O que Jesus Cristo está dizendo, que a doutrina, ela tem esse tipo de característica. Ela não fica só presa com os fariseus e saduceus. A doutrina é um ensinamento que se aplica na vida. E há aspectos positivos. A Bíblia chama a doutrina, ocorre em vários outros textos da Bíblia, de maneira positiva. Por exemplo, em Atos, no capítulo 2, verso 42, diz assim sobre a igreja. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos possuíam a sua doutrina e ensinavam, e a igreja perseverava nesse conjunto de ensinamentos e aplicava na vida. Tinha a doutrina de Cristo. O apóstolo João, na sua epístola, sua segunda epístola, no capítulo 2, verso 9, diz assim: olha, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não permanece com Deus, quem não tem a doutrina de Cristo. Agora, a doutrina também tem aspectos negativos, como a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Tem a doutrina também de Balaão, que é usada lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 14, diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí quem acolhe e sustenta a doutrina de Balaão. Então a palavra doutrina nesse texto são um conjunto de ensinamentos que fazem as pessoas se desenvolverem, aplicarem para a vida. E qual que é o resultado disso? O resultado, meus irmãos, é que quanto mais você conhece acerca de uma doutrina, mais você consegue aplicar para a sua vida.
E essas doutrinas que você conhece, elas vão sendo aplicadas. E existem potenciais positivos e negativos. O exemplo negativo são as pessoas que usam drogas. As pessoas que usam entorpecentes, drogas, acreditam que essas drogas, elas fazendo-as se sentirem melhor, vão viver em relação a essas drogas. Esse é um tipo de ensinamento, um tipo de doutrina, eles acreditam nisso. Se você disser assim, olha, usar droga não é bom, não faça isso não. Ela só dizer não adianta, ela precisa se convencer disso. Ela está dentro de uma doutrina, de um sistema de que não, o que importa é eu sentir o prazer desses entorpecentes, o resto não importa mais. A pessoa precisa se convencer de que ela está errada. É um caminho que apenas ela pode trilhar. Esse é um aspecto negativo, mas existem aspectos positivos de doutrinas. Nosso caso, nós como cristãos e cristãs, nós sabemos que sendo bons discípulos de Cristo, o que demonstra que somos bons discípulos de Cristo, é quando nós exercitamos essa doutrina e aplicamos na nossa vida. Quando você, um jovem ou uma jovem, sabe que é um cristão e cristã, e que você, mesmo no seu trabalho, você não deve tirar vantagem das pessoas, falar palavras torpes, desejar o mal de alguém, alegrar-se na desgraça alheia, são coisas malignas. Você, como cristão e cristã, irá repudiar isto, porque você tem a doutrina de Cristo, você está crescendo na fé. Então a doutrina de Cristo, ela vai determinar o nosso tamanho, o tamanho da nossa fé. Por isso o texto ele nos apresenta essas duas maneiras, e nós precisamos exercitar essas duas maneiras. A primeira maneira de aumentar a nossa fé é quando nós aumentamos a compreensão dos atos de Cristo na nossa vida. É quando eu entendo que o Senhor tem uma maneira de dirigir as nossas vidas. E as nossas vidas, elas não são nossas, mas são de Cristo. E que eu preciso entender as minhas alegrias à luz de Cristo. É muito bom formar-nos numa faculdade. É muito bom ter um emprego dos sonhos. Mas nós precisamos saber que nós não fomos feitos para esta vida. Que nós somos feitos para um porvir. Então eu aplico isso, o conhecimento de Cristo, nos momentos felizes da minha vida. Nos momentos tristes, como o luto por pessoas que amamos que vão embora, que o Senhor leva, como a tristeza por ser tratado injustamente neste mundo caído. É lembrar que, embora nós não conheçamos os passos que estamos dando, e que os nossos passos que estamos dando estão levando para caminhos tristes, ainda assim o Senhor é o nosso pastor. Ele irá nos guiar, e a tristeza não irá definir-nos. É apenas um momento, como nós cantamos no hino sobre a nau, onde o Senhor está no barco. Parece que vamos morrer em alguns momentos, porque a situação fica difícil, mas o Senhor está conosco, nos guardando e nos guiando, e nós aplicamos isso na nossa vida. Então nós dizemos a nós mesmos, não vou ficar com medo. O Senhor nos guia, o Senhor nos guarda. Todas as circunstâncias podem até dizer contrário, problema das circunstâncias. Nós ficamos com o que as Escrituras nos dizem e suportamos os dias maus. E aí nós vamos aplicar. Se você aplicar, cada vez que você aplica o conhecimento do Senhor na sua vida, você cresce um pouco mais. Cada vez que você entende que aquela pessoa foi colocada no seu trabalho e ela faz o mal contra você, que você não deve devolver o mal com o mal, mas que você vai orar por ela e que você vai procurar fazer o bem para ela, embora ela faça o mal, então você está crescendo na fé. Você está usando o conhecimento do Salvador no seu ambiente de trabalho. Talvez você não esteja vendo, mas você está iluminando aquele lugar com a sua fé. Essa é uma das maneiras. Por exemplo, você tem a questão do relacionamento de empresa, mas há muitas outras maneiras de nós aplicarmos o conhecimento do Salvador sobre várias áreas da nossa vida, não só de tristeza e alegria, mas cada vez que você insiste em fazê-lo, você cresce um pouco mais e a sua fé se torna maior.
A segunda maneira que o texto nos apresenta de aumentarmos a nossa fé é aumentar o nosso conhecimento doutrinário acerca de Cristo. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: tomem cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E o que está contrário à doutrina dos fariseus e dos saduceus? A nossa fé em Cristo, a doutrina de Cristo. Porque a doutrina dos fariseus e dos saduceus, embora cada um tinha sua especificidade, suas características, elas concordavam em uma coisa: a descrença em Jesus Cristo. Não o reconheciam como o seu Deus, não o reconheciam como o Senhor. O contrário, então, nos fará aumentar a nossa fé. É nos expormos mais à doutrina do Senhor, do nosso Salvador. Os fariseus e saduceus tinham conhecimento bíblico, mas não tinham o reconhecimento da figura de Jesus. O conhecimento bíblico que você tem que ter, também tem que gravitar na pessoa de Jesus Cristo. E como é que eu aumento a minha fé dentro disso? Aumentando a exposição a esses conhecimentos. Como é que está a sua frequência, a sua assiduidade no culto dominical? Você precisa aumentar. Quanto mais você recebe de conhecimento acerca do Senhor, como essa noite você está recebendo, a sua fé está aumentando, porque o seu conhecimento de doutrina aumentou. Se amanhã no serviço ou na sua família alguém perguntar: e o que significa esse texto em Mateus capítulo 16? Você viu no domingo, o pastor pregou, então você está na mente fresca e vai poder dar uma palavra sobre isso. Você aumentou um degrau, não parece, mas você aumentou na fé. Agora imagine se você aumenta a sua exposição, o seu conhecimento acerca da doutrina do Senhor, cada vez mais irá crescer. E então você será capaz de lidar com este mundo mal com muito mais autonomia e altivez. Quando a situação se alarmar no seu trabalho e as pessoas não souberem o que fazer e ficarem nervosas, você pode dizer: não, vamos ser serenos, vamos tentar apaziguar os ânimos, vamos fazer nosso trabalho um ambiente de paz. Onde você aprendeu isso? Na igreja, porque é na igreja que nós alimentamos a ideia da paz. Cristo é a nossa paz. E aonde quer que nós colocarmos o nosso pé, nós seremos promotores da paz. Pode ser que o nome do Senhor não tenha sido dito no seu trabalho, mas você está lá como embaixador de Cristo e trouxe ao ambiente paz. O ambiente da sua família, paz. Por isso, meus irmãos e irmãs, todas as vezes que você aprende um pouco mais e consegue aplicar na sua vida, você está aumentando a sua fé. O que eu desejo para você é que você tenha uma grande fé. É possível ter uma fé maior. Os discípulos cresceram na fé. Logo após o Senhor ter ascendido aos céus, depois de crucificado, eles viveram uma vida de sacrifício, mas também de muitas vitórias diante do Senhor. O Evangelho chegou a vários continentes do mundo, chegou até mesmo aqui na América, por causa de homens que cresceram na fé. Você também está crescendo na fé. Hoje cresceu um pouco mais. O que nós precisamos fazer é manter-nos perseverantes. E com certeza, quando nós encontrarmos o nosso Senhor, o nosso quinhão será maior, porque nós estamos nos dedicando. Prova disso é que nós estamos aqui essa noite. Pela graça do Senhor, que nós continuemos a crescer e crescer na fé, para que quando o Senhor vier, nos encontre melhor do que quando começamos. Que Deus nos abençoe. Amém.